Olha, vamos direto ao ponto. Como ficar mais inteligente? Sem fórmula mágica, sem truque barato, a gente vai falar do treino que de fato funciona para o cérebro. Sabe, essa é uma daquelas perguntas que nem deveriam ser feitas, né? Porque, sério, quem em sã consciência ia dizer não, não, obrigado, eu prefiro que a vida continue sendo bem mais difícil do que ela precisa ser? Pois é, óbvio. Inteligência não tem nada a ver com ser um gênio de filme, sabe? É sobre ter a melhor ferramenta possível para navegar no caos do dia a dia. É o que separa resolver um problema de se tornar parte dele. E bom, para começar, a gente precisa derrubar uma ideia que é muito confortável, mas que está completamente furada, sobre como a inteligência realmente funciona. Aquela desculpa de que alguns nascem inteligentes e outros não é ótima para justificar a preguiça. Só que a ciência é bem clara. O cérebro não é uma pedra. Pensa nele como argila, que está sendo moldada a cada segundo pelas nossas ações. O nome disso é neuroplasticidade. E a regra é bem simples. O cérebro fica bom naquilo que ele pratica. Ele não tá nem aí pra promessa de ano novo, sabe? Ele responde ao que é feito hoje. Beleza, então por onde a gente começa? Existem alguns hábitos básicos que são tipo o aquecimento essencial antes do treino pesado de verdade. Primeiro de tudo, rotina em excesso emborrece. Fazer a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, todo santo dia, te transforma num robô super eficiente e não numa pessoa mais inteligente. É a mesma coisa que ir na academia e só malhar o dedão do pé. Não faz sentido. E tem aquele hábito que parece óbvio, mas que muita gente esquece. Ler. E não precisa ser só manual de física quântica. Ler uma boa ficção obriga o cérebro a criar mundos, a manter o foco e a entender outras perspectivas. É um baita upgrade na empatia. E tem também aquela verdade meio inconveniente. Um corpo parado deixa o cérebro lento. Exercício físico não é só para o corpo, é combustível para a mente. Aumenta o oxigênio, a clareza, a velocidade de raciocínio. É um pacote completo. Certo, aquecimento feito. Agora sim, vamos pro evento principal. O exercício que leva o cérebro pro limite e reconstrói ele ainda mais forte. O verdadeiro crossfit da mente. Esquece essa ideia de que aprender um outro idioma serve só para pedir um café em Paris. É, na verdade, um dos treinos cognitivos mais intensos e mais completos que existem. É aqui que a mágica acontece. O motivo de ser um exercício tão poderoso. O cérebro não faz só uma coisinha de cada vez. Ele está fazendo malabarismo com tudo isso, ao mesmo tempo. Ele está memorizando, decifrando padrões, adivinhando o contexto, lidando com o erro, sem surtar. E o principal, ele fica trocando de marcha mental entre os dois idiomas. É um esforço gigantesco. E é exatamente por isso que funciona tão bem. Mas o impacto de verdade vai muito além dessa ginástica cerebral. Isso muda fundamentalmente o jeito como a gente percebe a realidade. Alguém acha mesmo que o objetivo final é só ter um dicionário maior dentro da cabeça? A resposta é um gigantesco e sonoro não. A grande virada de chave é esta. Não se trata apenas de aprender palavras. É como instalar um novo sistema operacional na mente. Cada língua é um jeito diferente de organizar o mundo, o tempo, as cores, as emoções, tudo. E isso força a gente a entender uma lição que é ao mesmo tempo brutal e libertadora. O nosso jeito de ver o mundo não é o único, e muito menos o correto. É só um entre milhares. E essa flexibilidade, essa capacidade de enxergar o mundo por outras lógicas, isso é o coração da verdadeira inteligência. Ok, tudo isso é muito bonito, muito filosófico, mas e na prática? Como é que esse treino se traduz em vantagens concretas no nosso dia a dia? O mais irônico é que muita gente desiste porque acha que só vale a pena quando se atinge a fluência. Errado. O cérebro começa a mudar a partir da primeira aula. O processo em si de não saber, de errar, de tentar de novo, isso já é o benefício. E as consequências disso são bem diretas. A gente se acostuma a não ter todas as respostas, a lidar com o que é incerto sem entrar em pânico. Isso se traduz em menos ansiedade, em decisões mais calmas e numa mente radicalmente mais adaptável a qualquer mudança que apareça. O termo técnico para isso é que esse processo fortalece o controle executivo do cérebro. Pensa nele como se fosse o CEO da sua mente. Alternar entre idiomas força esse CEO a ficar mais ágil, mais focado e a virar um mestre em ignorar o que não importa. No fim das contas, a verdade é essa. O cérebro está sempre treinando, a cada segundo. A questão não é se ele treina, mas para quê? Ele está treinando para expandir os próprios limites ou só para ficar melhor em repetir os mesmos circuitos de sempre?
A escolha do treino, bom, essa é de cada um. E aí, bora falar de um negócio que todo mundo quer. Como ficar mais inteligente. Sabe aquela sensação de que o cérebro às vezes liga o piloto automático? Pois é, se isso acontece por aí, essa conversa é pra gente. A gente vive cercado de promessas, né? Hacks de produtividade, aplicativos que prometem turbinar a mente. Tá tudo aí, em todo lugar. Mas no meio de tanto barulho, o que é que de verdade treina o nosso cérebro? E o mais importante, como é que a gente separa o joio do trigo? O que é um treino de verdade e o que só serve para deixar a gente exausto com aquela falsa sensação de que está progredindo? A resposta, olha, é ao mesmo tempo simples e bem mais desafiadora do que parece. Então, para começar, vamos derrubar um mito gigante. Ser excelente em fazer a mesma coisa dia após dia não deixa ninguém mais inteligente. Deixa a pessoa eficiente. E acredite, a diferença é enorme. Pensa só comigo. Ficar o dia inteiro na mesma tarefa é a mesmíssima coisa que ir na academia e só malhar o bíceps, horas e horas fazendo rosca direta. O bíceps vai ficar gigante, provavelmente, mas e todo o resto do corpo? Fica como? Pois é, o cérebro funciona exatamente assim. Ele se acostuma com a rotina, entra num modo de economia de energia e o pior, para de criar novas conexões, fica super forte numa coisinha só e completamente atrofiado em todo o resto. Então, qual que é o antídoto para essa monotonia toda? Variedade. É simples assim. É aí que o treino cerebral de verdade começa, quando a gente força o cérebro a sair daquele cantinho confortável dele. Ficar pulando de uma tarefa para outra, uma que não tem nada a ver com a anterior, obriga o cérebro a literalmente trocar de marcha. Áreas diferentes são ativadas, sabe? Novas sinapses, novas conexões. É que nem um treino de circuito na academia. Cansa muito mais no começo, claro, mas o resultado, nossa, é infinitamente melhor. E agora vem uma parte que parece até meio errada, mas não é. Pausa não é perda de tempo. Aquele momento em que a gente levanta para pegar uma água, olha pela janela ou simplesmente para tudo, é exatamente aí que o cérebro consegue respirar e organizar a casa. Ele processa, conecta os pontos, arruma as informações que acabaram de chegar. Sabe aquela história de ter a melhor ideia da vida no chuveiro? Não é mágica, gente. É neurociência pura. É o cérebro trabalhando ali, em segundo plano, sem a pressão de ter que focar em uma coisa só. Então, se permitir essas pausas não é preguiça, é pura estratégia. Ok, além de variar as tarefas, existem outros hábitos que muita gente até ignora, mas que são combustível puro para a mente. E a melhor parte é que são coisas surpreendentemente simples de fazer. Primeiro, ler. E ler qualquer coisa, tá? De ficção a manual de instruções. Isso treina foco, imaginação. Segundo, revisar o que foi aprendido. Isso é como mandar um recado para o cérebro. Ó, isso aqui é importante, guarda aí. Fortalece a memória demais. E claro, exercício físico. Mexer o corpo aumenta a oxigenação no cérebro, clareia as ideias. Não tem jeito, cérebro parado é cérebro lento. Ah, e aqueles joguinhos de treinar o cérebro, eles até podem ajudar, mas tem uma condição. O que se treina ali tem que servir para alguma coisa na vida real, tem que transbordar para fora do aplicativo. Senão, sabe o que acontece? A pessoa só fica muito, muito boa no joguinho. Beleza, já falamos dos treinos do dia a dia. Mas e se existisse uma única atividade que juntasse tudo isso? Um tipo de exercício que, sozinho, já fosse um programa de treino cerebral completo? Pois é, ele existe. O chefão final do treino cerebral. Aprender um novo idioma. E não, isso não é só um passatempo. É, de longe, o exercício cognitivo mais poderoso que existe. Imagina só, é um verdadeiro crossfit cerebral. O cérebro tem que fazer um malabarismo danado. Tem que memorizar palavras, entender regras que não fazem sentido nenhum no começo, sacar o contexto cultural por trás de uma expressão e ainda ficar trocando de canal entre a sua língua e a nova. É um esforço gigante. E é justamente por isso que funciona tão bem. Mas o ganho mais incrível, mais profundo mesmo, é outro. Cada língua organiza o mundo de um jeito diferente. Então, quando se aprende um novo idioma, não estamos só traduzindo palavras. Estamos aprendendo uma nova lógica, um jeito completamente novo de enxergar a realidade. A flexibilidade mental que isso traz é incomparável. Então, no fim das contas, a pergunta que fica é essa. Os hábitos do dia a dia estão construindo um cérebro mais forte, mais flexível, pronto para crescer? Ou só reforçando os mesmos caminhos de sempre no piloto automático?
A escolha, como a gente viu, está nas pequenas decisões de todo dia. Olha, vamos começar sendo bem sinceros sobre uma coisa. Um desejo que, no fundo, todo mundo tem, mesmo que finja que não. Pode soar meio provocador, né? Mas é a mais pura verdade. Pensa bem, ninguém acorda de manhã torcendo para ser um pouquinho mais burro. Ninguém. O desejo de ser mais inteligente, esse é universal. E o motivo para isso é muito simples, sabe? Não é vaidade, não. É pura praticidade. Porque, no fim das contas, querer ser mais inteligente é querer que a vida seja menos complicada. É sobre resolver os perrengues com menos drama e, sei lá, navegar pelo mundo de um jeito mais, eficiente. Pois é. No mundo que está mudando numa velocidade maluca, a capacidade de aprender e se adaptar virou nossa principal ferramenta de sobrevivência. Inteligência deixou de ser um luxo, um extra, agora é o equipamento básico. Ah, mas aí vem aquela mentirinha confortável, né? Aquela que a gente adora contar pra si mesmo. A ideia de que algumas pessoas simplesmente nascem inteligentes. É perfeita! Por quê? Porque ela tira toda a responsabilidade das nossas costas. Se é um dom, se a pessoa já nasceu assim, então não tem o que fazer, certo? Fim de papo. Só que, e se isso for só a melhor desculpa que a gente já inventou? O que será que a ciência tem a dizer sobre isso? Porque, olha, é aqui que o nosso papo fica realmente interessante. A ciência tem uma resposta, e ela desmonta essa mentirinha confortável peça por peça. O nome do jogo é neuroplasticidade. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. Basicamente, o nosso cérebro não é uma pedra. Pensa nele mais como uma massinha de modelar que está o tempo todo se moldando e se reorganizando com base no que a gente faz. E, claro, no que a gente deixa de fazer. Ele é adaptável, mas também um pouquinho preguiçoso, viu? E aqui está o pulo do gato. Aquela crença antiga de que o cérebro é fixo, já era. A realidade científica é que ele muda, ele se adapta. Ou seja, inteligência não é uma coisa que a gente tem como se fosse um objeto. É algo que a gente faz, é um verbo. O cérebro fica mais forte justamente naquelas áreas que a gente mais usa. E a regra dele é bem simples, na verdade. Primeiro, ele se adapta. Segundo, ele se adapta àquilo que a gente faz com frequência. E terceiro, e talvez o mais importante, ele não está nem aí para as promessas de segunda-feira. O cérebro não liga para boas intenções, ele responde à prática, à repetição. É o que a gente faz hoje, amanhã e depois que define tudo. Percebe como isso muda tudo? Se o cérebro é adaptável, então a gente passou a vida inteira fazendo a pergunta errada. Aquele papo de eu sou inteligente ou não sou inteligente perde totalmente o sentido. A pergunta certa não é, eu sou inteligente? A verdadeira questão é, o que eu estou fazendo todos os dias que está treinando ou sabotando o meu cérebro? O foco sai de uma identidade fixa e vai direto para a ação diária. Cada hábito, cada escolha, é um treino, para o bem ou para o mal. É aqui que a gente precisa virar a chave, sabe? Parar de pensar em inteligência como se fosse um traço de personalidade, tipo cor dos olhos, e começar a ver como uma habilidade. E qual o segredo de qualquer habilidade? Prática, treino consistente. E a real é a seguinte, quer a gente queira, quer não, esse treinamento já está rolando. Agora mesmo, todos os dias, o tempo todo. Cada coisinha que a gente faz, desde a hora que acorda, está lá moldando o nosso cérebro. O treino nunca para. Então a única pergunta que fica no ar é essa. A gente está treinando o cérebro para ficar melhor ou só para repetir o mesmo padrão de sempre? O piloto automático é confortável, é quentinho, mas ele treina a gente para ficar parado no mesmo lugar. A escolha de crescer, bom, essa é diária.